Olá, pessoal. Pois bem, para hoje vocês precisam enviar uma análise das personagens dos contos O Caso da Vara, né, de Machado de Assis, Baleia, de Graciliano Ramos e O Período de Natal, de Mário de Andrade. Por que esses três textos estão no livro didático de vocês? Pois bem, estamos estudando gêneros literários. Já falamos de epopeia, né? Vocês viram um pouco sobre como é a epopeia. E agora vai falar sobre novela, romance e conto. O que esses três gêneros têm em comum? Romance, novela e conto são textos narrativos em prosa, ou seja, não são em versos, e esses textos visam apresentar uma personagem num espaço, num tempo, e essa personagem ela vai ser descrita por um narrador, salvo se for a própria personagem o narrador, né? Sempre é um enredo, uma história. O que diferencia romance, o conto e a novela? Primeiramente, a extensão. O romance é mais longo, ele gira em torno de uma personagem, ou de um drama familiar, ou de um drama, ou de um problema. Tem uma linguagem mais profunda e tende a desenrolar um conflito, né? Já a novela tem uma extensão menor, número de páginas mesmo, então é de 100 páginas, 80 a 100 páginas, é um texto mais curto, com uma linguagem mais simples e às vezes tem muitos conflitos, né? Lembrando, não é novela de TV, pessoal, é o gênero literário chamado novela. Vocês têm um trecho aí que é o Conto A Baleia, que é um capítulo, na verdade, de um livro muito famoso chamado Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro é considerado uma novela pela extensão, né, um livro relativamente curto, e pela linguagem que também é mais simples. Só que esse livro vai retratar, né, o nome do livro Vidas Secas, ele vai retratar um drama de retirantes, né, em plena seca, vivendo todo o drama, todo o problema que é viver no sertão. Esse livro ele foi inspirado num conto chamado A Baleia. É o conto que vocês leram para a atividade de hoje. E esse conto é muito importante, ele vira um capítulo do livro, porque vai retratar a visão do problema a partir da visão do animal, que é uma cachorra chamada baleia. Tem que pensar, por que que num livro chamado Vidas Secas, em que fala da seca, o nome do animal é baleia, né? A que vive na água. Então há uma relação entre secura e liquidez também aí. E o livro, ele trata de várias personagens, é uma família de retirantes, só que os humanos, eles são altamente secos, eles falam pouco, eles sentem, é um sentimento muito seco, muito econômico. E cabe à baleia uma visão muito mais ampla. Engraçado que no texto, muitas vezes você percebe nesse conto que vocês leram uma certa dose de humanidade. Então, quando analisarem o texto, pensem nisso, tá? Como que o animal muitas vezes é capaz de retratar essa profunda visão muito mais humana. O que que o escritor quer dizer com isso, né? O que que aconteceu com o humano depois de tanta seca? O segundo texto é muito importante, é um texto de Machado de Assis, um grande escritor do século XIX. Esse texto se chama, né, o conto O Caso da Vara. Esse é um conto mesmo, né? Você percebe a extensão, você percebe que esse conto gira em torno de um único conflito. Pela extensão tem que ser mais curto mesmo, né? E vai falar sobre Damião, que é um rapaz que ele foge do seminário e ele vai pedir abrigo e ajuda para a Sinhá Rita. A Sinhá Rita é considerada uma mulher moderna que pode auxiliá-lo e também vai pedir ajuda para o João Carneiro. Mas até aí parece que o drama é sobre ir ou não para o seminário. Mas aí aparece a Lucrécia, que é uma menina de 11 anos escravizada. Ela aparece no conto no momento em que o Damião e Rita estão rindo devido a uma piada. Quando assim a Rita ouve o riso da Lucrécia, ela fala, olha a vara, ela ameaça. E Damião não entende por quê, porque é apenas uma criança rindo. E ele ali, para si mesmo, promete, a partir de agora eu vou protegê-la.
Mas a história vai cada vez mais entrando no conflito, porque tanto o João Carneiro quanto a Sinhá Rita vão, né, tentar ajudar Damião em relação ao pai, que não aceita que ele saia do seminário, mas o pai não quer nem saber, ele quer que o filho volte para o seminário. Então, de uma maneira, Damião se sente muito preso ao auxílio da Sinhá Rita. O que acontece logo depois? Mais uma vez haverá esse confronto entre a Sinhá Rita e a Lucrécia, a menina escravizada, e essa menina, ela não consegue terminar a atividade que ela deveria fazer. Então a Sinhá Rita agarra a criança e pede para Damião pegar a vara, para a Sinhá Rita poder bater na menina escravizada. E aí o Damião tem um problema muito sério, porque ele prometeu ajudá-la para si mesmo, prometeu protegê-la, mas ele vai ficar num drama. Se eu protejo a menina, eu vou ficar, né, sob a antipatia da Sinhá Rita. Mas se eu não protejo, eu vou ter a simpatia da Sinhá Rita, mas vou deixar a menina ser castigada. E qual o problema disso? Ele vai aceitar o castigo da menina para que não entre em conflito. Aí você percebe uma questão muito importante do século XIX. A escravidão, sistema altamente perverso, altamente ruim, mas que ele é alimentado pela omissão das pessoas. No caso aqui, Damião. E por fim temos um conto chamado O Peru de Natal, um conto de Mário de Andrade, que vai falar de uma família patriarcal cujo pai morrera há 5 meses. O narrador é o filho, é aquele que sente a presença do pai muito forte, porque o pai era aquela pessoa muito difícil, muito austera, cuja ideia de felicidade é muito cinzenta. E nesse sentido, o pai vai apresentar, enquanto está vivo, uma ideia de felicidade muito fechada, muito curta mesmo, né? Então, só que quando o pai morre, então finalmente chega o Natal, ele propõe à mãe um Natal feliz, sem parentes distantes, apenas os 5 da família, e que possam ter o direito e o desfrute de comer um peru de Natal. Para a gente parece estranho, né? Mas para aquela família, o peru de Natal era sempre para as visitas, para o outro. Cabia aos da família sempre o resto. Então, todo o conto vai girar em torno dessa liberdade de ser feliz. E como a personagem, o narrador, o filho, vai entrar quase em conflito com a memória do pai, né? Como que eu posso promover essa felicidade muito mais aberta para além daquilo que o pai promovia? Então também é um texto que fala sobre heranças culturais, né? Então quando vocês lerem o conto ou precisarem refazer o trabalho, pensem que nos 3 textos, Baleia, O Caso da Vara e O Peru de Natal, tratam de problemas tipicamente humanos. Ainda que Baleia seja uma cachorra, ela fala sobre essa secura, né? E essa visão frente à morte. O Caso da Vara fala sobre omissão em relação à escravidão e o Peru de Natal sobre um outro conceito de felicidade. Pessoal, esses textos, né, precisam ser em documento, Google, com cabeçalho, Colégio Franciscano e Salamares, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Vocês sabem que tem que ser a fonte Arial 11, né, tamanho 11, e que seja justificado. Vocês sabem, né, aquele texto retinho, bonitinho. Perfeito? Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo.